Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Eu sou o pastor Samuel Fontana e, como você sabe, a proposta deste canal é apresentar mensagens sob a perspectiva do Evangelho Raiz, não é? Simples, poderoso, mas descomplicado, não é? Nesses termos, vamos descomplicar mais uma vez? O tema hoje aqui proposto é a criação do homem e da mulher. Seria verdade ou é verdade aquilo que a teologia progressista propõe, no sentido de afirmar que homem e mulher foram criados no mesmo dia e simultaneamente? Bem, eu diria que à luz da Bíblia não. No mesmo dia, sim. Simultaneamente, não. E nem do mesmo modo. Vamos tentar entender por quê. A teologia progressista, ela tem o objetivo de tentar unir ciência e religião. Mas até agora, eu entenderia assim que como pôde a teologia se rebaixar tanto? Porque quando se tenta unir nesses termos e sob os ditames, eu diria, sob os ditames da suposta comunidade científica, as regras, então eu diria que tudo, eu teria que concordar que tudo, então, seria obra do acaso. E como sabemos, tudo não é obra do acaso. A criação de Deus, ela foi feita de forma muito pensada e muito bem planejada, eu diria. Acontece que a mente atual das pessoas, ela só funciona dentro da perspectiva do plano evolucionista. O que para nós é uma tragédia, porque ela se torna uma colcha de retalhos impossível de ser costurada, impossível de ser remendada. Lord Byron, certa vez, disse que a verdade suprema ela é estranha, mais estranha do que a ficção. Então, assim, uma verdade, muitas vezes, uma verdade pura, ela é, às vezes é mais estranha do que uma ficção. Eu te aconselho, então, para se aprofundar no assunto, assistir os vídeos e ler os livros do doutor Adalto Lourenço, que aprove Deus escolhê-lo, então ele não está mais entre nós, as suas obras ficaram, e também façam o mesmo com o doutor Marcos Eberlin, e certamente você irá crescer muito nesse sentido. Acontece que a Bíblia, ela não interpreta a história, a Bíblia descreve, a Bíblia a descreve. E aí a gente precisa aqui entender que a abordagem dela é uma abordagem espiritual e não meramente uma retórica científica. Veja exemplos. A Terra, no formato que a conhecemos, é nova. Ela possui cerca de 6.000 anos. Eu diria então que isso não é meramente história. A Terra, no formato que a conhecemos, ela possui cerca de 6.000 anos. Mas por quê? Porque tudo nela que tem vida possui carbono 14. E como se sabe, carbono 14 só tem precisão até 6.000 anos. Então, se tudo que tem vida possui carbono 14, então a gente começa aqui a ter alguns problemas. Vamos ver assim, sobre a questão dos dias literais. Por que entendemos que os dias sejam literais, os dias da criação? Porque qualquer outra interpretação compromete a veracidade do relato contido no livro de Gênesis, principalmente nos capítulos 1 e 2. E o ensino das escrituras fica comprometido, ou ambos, né? O calendário judeu, por exemplo, na atualidade, está no ano de 5.785. E nós estamos em 2025 hoje. Então nós temos aí uma diferença de 3.760 anos. Isso remonta o calendário judeu àquilo que se acredita ter sido o primeiro dia, ou o dia da criação. A Bíblia também diz que o ser humano foi criado conforme a imagem, conforme a semelhança de Deus. E imagem, a gente tem um termo em hebraico que é tselem. Tselem, imagem, e semelhança é demut. Então, eles não são sinônimos. Imagem e semelhança, nesses termos, não são sinônimos. O sentido é o de uma sombra projetada pela luz. Desse modo, a imagem real é o Criador. E a nossa imagem, a imagem da criatura, será sempre sombra. Esse é o sentido. Então, acontece que
o pecado, ele distorceu, vamos dizer assim, essa imagem de um ser humano que foi criado moralmente íntegro, moralmente sadio, mas o pecado, ele distorceu essa semelhança. Então, Deus nunca deixará de ser quem ele é. Ele foi ontem, é hoje, será o mesmo, né? Eternamente. Mas nós não, nós temos que nos arrepender para que possamos ser regenerados. O homem, no sentido geral de ser humano, é chamado de Adão, porque o termo oriunda de uma palavra hebraica que significa vermelho ou barro vermelho. Então a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra. A partir do momento em que se pega esse contexto, nós temos aqui um elemento importante que é o Adama, vermelho ou barro vermelho, mais tecnicamente falando. Mas o termo Adão também, muitas vezes, ele é traduzido como humanidade, como em Gênesis, capítulo 6, versículo 7. Gênesis 1, 27 diz homem e refere-se a um termo que se chama zacar, e mulher, que ele chama de negebá ou negebá. E fala que Deus então os criou. Literalmente, não está falando aqui de homem e mulher nesses termos, mas de masculino e feminino, está falando de gênero, macho e fêmea. Ou seja, no hebraico, zakar é o masculino, homem, né? Mulher é o negeba, então feminino ou mulher. Então viu Deus que não era bom que o Adama estivesse só. Os outros animais da criação formavam pares até ali, mas Adam, ou o Adão, não tinha par. Mas você já se perguntou por quê? Bem, eu diria que, pegando aqui o princípio da criação, Deus não tem esposa, mas a sua mais perfeita criação precisaria de uma companheira idônea, principalmente para não estar sozinho e procriar. E essa companheira que fosse idônea, ela precisava ter a mesma essência do primeiro ser criado, que foi o Adão. Então, nesses termos, ambos foram trazidos à existência, mas não simultaneamente e nem do mesmo modo. Deus produziu o ser humano, o primeiro, o Adão, o varão, o masculino, Adão, formado do Adama, do barro vermelho, ou do barro vermelho, pó da terra. A Eva, ela foi criada através de um outro processo. Então, no mesmo dia, mas não simultaneamente. Após Adão já ter sido criado, ter sido soprado nele o fôlego de vida e ele estar perfeitamente vivo, Deus, então, fez ali um processo de anestesia no Adão, no Adama, no Adão, né? O ser humano já criado agora não Adama, mas o Adão. Deus fez dele uma anestesia geral, através de um grande sono, e o processo anestésico é exatamente o sono, ele é sonolento, porque ele faz o paciente dormir, e Deus então fez ali uma cirurgia, e da cirurgia, na cirurgia ele removeu um pedaço, a Bíblia chama de costela, removeu ali um pedaço do Adão, e a partir dali ele criou a mulher. Então, no mesmo dia, mas não simultaneamente e nem do mesmo modo. A teologia progressista, ela vai ensinar que o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis se contradizem, mas não é isso. Não é isso que ali está dizendo. O capítulo 1 relata que eles foram criados. O capítulo 2 relata como foi. Então, não tem ali contradição como querem dizer. Então, Eva foi criada a partir de um processo normal de anestesia e uma cirurgia no Adão. Outro ser criado a partir de outra porção de Adama, mas ainda sem vida, não possuía a mesma essência. Então nós temos aqui uma outra situação. Outro ser criado a partir do Adão, mas ainda sem a mesma essência. Então, a palavra Adão, homem, foi criado para a glória de Deus, conforme Isaías 43:7, conforme 1 Coríntios 11, de 7 a 9. O varão, o Adama, o masculino, ele foi criado conforme a imagem e semelhança do Criador, moralmente íntegro, né? Espiritualmente íntegro, moralmente íntegro, para representar a glória, para ser a glória do Criador. Mas a Eva foi dada para ser a glória do varão.
Então, é um pouquinho diferente, porque foi criada a partir dele. Então, Eva, no hebraico, se chama Chava, ou Chava, significa vida. A palavra mulher é Isha, e a palavra homem é Esh. Então, Eva significa vida, mulher, Isha, e Adão é o homem, é a figura do masculino. O que significa isso, meu querido irmão e amigo? Isso significa que ela foi criada para a alegria de Adão, para ele se alegrar dela, para ele ter contentamento com ela, para ele ter contentamento com a existência dela. Ela foi lhe dada como uma espécie de presente para a sua alegria. Então, isso faz nos entender que Deus tinha por objetivo que ele fosse plenamente feliz com ela. Muito bem. Criado conforme imagem e semelhança significa, portanto, alguém criado moralmente íntegro e sadio para a sua glória. Então, o homem foi criado moralmente íntegro e sadio para a glória de Deus. A mulher criada integralmente e moralmente sadia para a glória do varão. O sentimento que Deus teve de criar o ser humano como a sua imagem, conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem, como a sua semelhança, lhe trouxe uma satisfação. Agora, com a Eva, essa satisfação, ela foi transferida como um presente de Deus, do Criador, para o varão. Então, os dois, criados no mesmo dia, mas não simultaneamente, e nem através do mesmo processo. O ser humano criado originalmente através do barro vermelho, do Adama, e ele se tornou então Adão, quando Deus fez ali o boneco, soprou nele o fôlego de vida, ele passou a ser um ser vivente. Deus também lhe deu ali um espírito, um ruá, não é? Então, ele tem ali o hálito, que é o fogo de vida, o fôlego de vida, e Deus também deu um espírito para ele, não é? Que a gente chama de pneuma, né? Então, ele passou a respirar, ser vivente, e passou a ter também um espírito, a fim de que pudesse haver uma comunicação direcionada, específica e muito eficaz com Deus, porque a palavra de Deus fala no Novo Testamento que o Espírito Santo comunica-se com o nosso espírito e assim nos convence de que somos filhos de Deus. Deus é espírito e, portanto, ele fala diretamente ao nosso espírito. Então, eles não foram criados simultaneamente, mas sim no mesmo dia. E também não foram criados da mesma forma. Deus criou primeiro o Adão, a partir do Adama, do barro vermelho, do pó da terra. Então, esse foi o primeiro processo. A criação da mulher veio através de um segundo processo, que foi exatamente através de uma anestesia geral no Adão, através do sono que veio sobre ele, e depois uma cirurgia muito bem executada, e a partir dali Deus bola aquele segundo elemento. Deus faz daquele segundo elemento através daquele segundo elemento, né? Deus usa ali a mesma essência da formação, de forma que agora um tem contentamento no outro, né? Então, assim, de uma mesma essência, mas de modos distintos e não simultâneos. Então, Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E viu Deus que isso era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que é bom. E através desses dois, toda a descendência de toda a raça humana, no que diz respeito às suas etnias, tudo para louvor, honra e glória do Criador. Então, quando diz que fomos criados conforme imagem e semelhança, moralmente íntegros, integralmente perfeitos, né? E nesses termos, mesmo apesar da queda, assim como o pecado entrou no mundo por um Adão corruptível, aprove Deus enviar ao mundo um segundo Adão incorruptível, um segundo Adão sem pecado, que resgatasse o gênero humano da sua perdição eterna, e homens e mulheres igualmente herdeiros da salvação, ou herdeiros da mesma salvação, igualmente, com funções diferentes, atributos diferentes, mas essência semelhante. Então, herdeiros da mesma salvação para a honra e glória do nosso eterno e supremo Criador. É nisso que cremos. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a cada um de vocês.